Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, né? Mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus, uma palavra de edificação, uma palavra de vitória, uma palavra de orientação. Deus sempre tem uma palavra para o seu povo, para os seus servos, né? E você que está assistindo, que quer assistir outros vídeos também, acesse nosso canal aí no YouTube, tá? ps.messias com 2S, missioneiro com uma S, missioneiro escreve com uma S, tá? PS Messias missioneiro, aí tem vários outros vídeos à sua disposição também. São palavras edificantes, são palavras de Deus. Eu gostaria também, se gostando da mensagem, você pode estar compartilhando aí com seu amigo, com seu familiar, esta palavra de edificação da parte do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1, que disse: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que o teu servo era temeroso, era temente a Deus, e veio os seus credores para tomar os meus 2 filhos para levar como escravos, como servos. Meus queridos irmãos que está aí assistindo esse vídeo, observa a mensagem de Deus, que essa mulher tinha um marido temeroso, temente a Deus, e chegou o momento que ele teve que partir, né? Chegou o seu dia, partiu a Deus, foi descansar com o Senhor. E a Bíblia disse que os credores, ele tinha contraído uma dívida, né? Não foi possível pagar a dívida antes da morte, até porque a morte não marca o dia que vai vir buscar a gente, né? Estamos propensos a morrer a partir de qualquer momento. Assim sucedeu com esse moço. Chegou o momento, partiu para a eternidade, não alcançou o tempo de pagar a conta, e os credores veio buscar os filhos dela, agora para poder pagar a dívida. Então, observando que esse credor, ele é cruel, tá? É um antitipo de Satanás, que não tem misericórdia, né? A mulher estava em desespero, chorando, desesperada com a perda do seu marido, e agora ele veio para poder tomar os filhos para pagar a dívida de uma maneira tão cruel, tão violenta, né? Sem propor de repente uma outra forma de pagamento, sem poder esperar para que a mulher pudesse reagir e buscar uma outra solução, tá? Assim também é o diabo, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia de você, ele não tem misericórdia da sua família, ele não tem misericórdia de ninguém, nem da sua igreja, nem do seu ministério. O diabo veio para roubar, matar, e veio para poder destruir. Agora, o que me chama a atenção dentro dessa mensagem, dessa palavra, é que essa mulher, no meio da perda, ela não se perde, né? Ela perdeu o marido, mas ela não perdeu a fé. Ponto número 1. Às vezes, no momento dos prejuízos, quando vem as perdas de emprego, de casamento, etc., de saúde, por exemplo, tem muita gente que se perde nesse momento, né? Perde a direção, perde a fé, perde o ânimo, perde a paciência, tá? Perde a tolerância, perde as perspectivas. Ela se perde quando perde, mas essa mulher não se perdeu, ela permaneceu crendo em Deus, permaneceu na sua postura de serva do Senhor. Um outro ponto interessante que eu quero falar aqui é que no momento que ela estava sendo cobrada, ela precisava de uma direção, ela tinha que tomar uma atitude, certo? Ela não podia estar conformada com uma situação e continuar perdendo. Primeira coisa que ela disse: não, eu não posso seguir perdendo aquilo que Deus me deu, eu vou lutar. Então ela se levanta e vai falar com o homem de Deus para buscar ajuda, para buscar um conselho. Seguimos lendo aqui no capítulo de número 12, ela vai buscar ajuda, né?
É uma lição para nós, para todos nós, que no momento difícil, quando olharmos ao nosso redor, não vemos solução, não significa que não tenha solução, significa que devemos buscar ajuda. E não devemos buscar ajuda com qualquer persona ou qualquer pessoa, né? Não devemos. Essa mulher foi muito sábia, muito inteligente. Ela foi buscar ajuda ao homem de Deus. Ela sabia que um homem de Deus, uma pessoa que teme a Deus, tem uma palavra certa, tem uma palavra de Deus, tem uma direção certa, né? O que aprendemos aqui é que não devemos buscar ajuda, expor o nosso coração, o nosso problema a qualquer pessoa, porque de repente já não está bem e pode ficar pior, dependendo do tipo de pessoa que será o seu mentor. Quem é o seu mentor? Quem é a pessoa que você tem buscado para abrir o seu coração, para poder falar sobre o seu relacionamento na sua casa com o seu filho, para poder falar do seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, para poder falar do seu relacionamento com o seu patrão que não está bem, né? Às vezes, se você não sabe como escolher uma pessoa errada, se não está bem a situação, essa situação poderá piorar, tornar mais difícil ainda. É importante saber escolher a pessoa certa para poder abrir o nosso coração, para poder buscar ajuda, porque sim, existe ajuda, existem meios, existem conselhos que são fundamentais para que nós possamos sair ou alcançar o nosso objetivo, certo? Essa mulher foi buscar ajuda, foi buscar conselho, uma direção. Ela foi numa pessoa certa, no homem de Deus, o profeta Eliseu, né? Então Eliseu lhe disse: que te farei? Declara-me o que você tem em casa. Ela respondendo disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma vasilha com um pouco de azeite. Um outro ponto interessante aqui é que quando o problema cresce, que domina a nossa mente, o nosso coração também nos cega, né? E não conseguiremos ou não conseguimos ver a saída. E a saída muitas das vezes está dentro da nossa própria casa. Ela disse: a tua serva não tem nada, desconsiderou o pouco que tinha. E nós sabemos que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Então eu aprendo aqui que nós devemos dar valor no pouco que nós temos, dar valor naquilo que temos, ainda que seja pouco para os nossos olhos. Às vezes queremos mais, mas se nós valorizarmos o pouquinho que temos, esse pouco será multiplicado, tá certo? Observa que Jesus multiplicou os pães, não eram muitos pães. Multiplicou os peixes, não eram muitos peixes, eram poucos peixes e poucos pães. E os discípulos disseram: não é nada, o que temos não é nada para tanta gente, é muito pouco pão, despede a multidão, dispensa para que eles vão ao boteco, aos bares, aos restaurantes, aos mercados vizinhos, para que comprem alimento. Jesus disse: não posso despedir porque estão com fome, vão perecer, vão desfalecer no caminho, deem você de comer a eles. E eles questionam com Jesus: Jesus, o que temos é pouco. E o Senhor então multiplicou o pão e multiplicou o peixe, e mais ou menos 15.000 pessoas se alimentaram. Então aprenda a dar valor no pouco que você tem na sua casa. O salário seu é pouco, mas se for bem administrado, poderá ser multiplicado.
que você tem dentro de você de repente é pouco, mas o pouco que tem dentro, se for usado de maneira sábia, inteligente, será multiplicado. O Senhor usou Dorca simplesmente com uma agulha. A vara de Arão floresceu, o cajado de Moisés. Então o Senhor sempre multiplica o pouco. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu perguntou: o que você tem? A tua serva não tem nada em casa, nenhuma coisa tenho em casa, senão um pouquinho de azeite. Então Eliseu disse: volta para sua casa, peça vasilhas, toma vasilhas emprestadas, não poucas vasilhas, muitas vasilhas, de todos os teus vizinhos. Entra na sua casa, fecha a porta sobre você e os seus filhos, e coloca o azeite sobre as vasilhas, e as vasilhas que estiverem cheias põe à parte. Observando que a nossa vitória também é um ato de fé e de obediência. Se nós obedecemos o conselho, se seguimos o conselho recebido, seguramente iremos desfrutar de grandes vitórias. Essa mulher, ela ouviu o conselho, ela obedeceu o conselho. Tem gente que não alcança a bênção, sabe por quê? Porque não segue o conselho, não segue o conselho do pai, não segue o conselho do médico, não segue o conselho do encarregado,